fui um curioso desde pequeno, sabe? Sabe aquela criança que sempre tem um porquê a mais para perguntar? Eu tenho até dó do meu pai e da minha mãe, sabe? Eu sou aquela pessoa que fica, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Só que isso foi me ajudando ao longo dos anos, entendeu? Muito prazer. Esse sou eu. Quer dizer, pelo menos eu achava que era eu, até eu ter esse contato com a física quântica, que chegou para mim um dia, né, através dos meus professores, também malucos, que falavam assim, você não existe. Aí eu olhava, pensava, nossa, eu aqui, em carne e osso, né? Um pouquinho mais de músculo, que hoje eu já não tenho tanto, porque a idade chega para todo mundo. Mas eu falava assim, nossa, não é possível, eu não existo. E eles insistiam que eu não passava de uma simples projeção. E o pior de tudo é que eu acreditei. Pior não, melhor. Graças a Deus que eu acreditei. E justamente por ter acreditado nisso e em tantas outras coisas que hoje ainda são ditas improváveis pela ciência clássica, mas que já são comprovadas pela ciência quântica, é que eu compartilho um pouquinho dessa experiência que eu venho tendo ao longo dos últimos, vamos dizer assim, 23 anos com a saúde quântica. Para pensar, nós estamos em 2017, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu fiz faculdade no final do século passado, né? De lá para cá, vocês devem ter escutado muita gente falando cada vez mais sobre os benefícios da atividade física para a saúde, né? Ao longo desses anos, muitos estudos interessantes vêm sendo realizados, falando sobre, por exemplo, fisiologia, bioquímica, biomecânica, força, hipertrofia, rendimento, VO2, enfim, outros assuntos fantásticos que realmente foram muito importantes para a evolução da área, né? Rapidamente, a aplicação desses conceitos nos exercícios passou a fazer parte realmente da rotina dos mortais, né? E, aliás, justamente por serem mortais, que tem se preocupado em permanecer por mais tempo nesse mundo, né? Só que com um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de estudos, esses mortais passaram a entender que não adianta ficar aqui por muito tempo se não for para viver com qualidade, ou seja, com tudo funcionando da melhor maneira possível, né? E para isso, trataram de colocar o corpo em movimento, que é o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, realmente, né? Ainda mais em tempos de dengue, né? Quem nunca ouviu dizer que água parada cria bicho? Pois é, olha o tanto que nós somos de água, ou seja, se nós deixarmos essa água parada que somos nós, imagine, equivale a dizer que nós temos um corpo fadado a problemas se não fizermos atividade, né? Por sua vez, os atletas e os preparadores passaram a utilizar esses conhecimentos também produzidos pela mesma ciência para obterem melhores resultados no esporte, né, que é a performance. A gente teve recentemente Olimpíadas aqui no país, né? Mas mesmo diante desse vasto contexto, onde a ciência relacionada aos exercícios passou a ganhar muito espaço, pouquíssimas ou quase nenhuma pesquisa tem se dedicado especificamente ao estudo dessa conexão nos níveis mais sutis, né? Dessa conexão entre a atividade física e a saúde no nível subatômico, que é justamente o que ocorre abaixo do átomo, que é o nível quântico, na verdade. Como eu disse, eu venho estudando essa conexão há mais ou menos 23 anos, que foi quando eu decidi trilhar um caminho diferente do que aqueles que já existiam na época. Porque para mim, dentro da minha forma de entender, fazer o que todo mundo já fazia não tinha graça nenhuma. Então já faz algum tempinho que eu venho propondo mudanças na forma de enxergar a saúde e da atividade física. Eu venho tentando fazer com que os profissionais tenham seu interesse despertado, entendeu? Estudantes, praticantes, para que eles abram os seus olhos para o paradigma quântico no que se refere à obtenção de resultados melhores. E parem de encarar isso como uma forma mística e como se não fosse científica. Tá? Eu quero deixar claro que essas propostas, elas não se tratam de um ataque ao paradigma vigente, como muitas pessoas às vezes podem pensar,
O grande desafio seria conseguir libertar realmente desse âmbito esotérico tudo aquilo que a gente tem estudado nesse segmento quântico, né? Tanto na medicina, como na fisioterapia, como na atividade física, nutrição, né? Você que está aí me assistindo, você deve ter em mente que é importante você estudar a origem, a estrutura, os métodos, a validade, os critérios de reconhecimento da verdade de cada informação que você tem adquirido. E não simplesmente engolir isso, como muitas vezes a mídia faz com que aconteça. Entendeu? É importante a gente entender que é necessário a gente estudar as correções à ciência, encontrar novas linhas de pesquisa que satisfaçam as dúvidas que os velhos modelos não estão mais dando conta de nos responder. É necessário que você compreenda através de que meios e quais interesses tem sido construídos esse conhecimento que hoje você acredita, que você tem como verdade, que você aplica na sua casa, nos seus filhos, entendeu? Tem que ver quais as teorias, e tem que entender que as teorias científicas também, elas são apenas aproximações da verdadeira natureza da realidade. Tá? E por mais que a falta de humildade humana não admita, em ciência não há certeza absoluta. Existem apenas graus de plausibilidade. Então, não tenha medo nem vergonha de dizer depende. Por quê? Porque isso significa que você está pensando, você está interagindo, você está processando. Entendeu? Partido construído sem pensar é infantil. A gente tem que começar pela origem. Ninguém começa uma parede apenas pelo tijolo. Entendeu? A gente tem... Imagina só, um engenheiro pensando numa parede aí como essa que deve estar aí do lado da sua casa, enfim, começasse só pelo tijolo, não tivesse alicerce. Qual é a base, qual é a sustentação disso? Praticamente nenhuma. Né? Isso é importante você entender que a base, que o alicerce do corpo humano é o mundo subatômico, é a parte energética, vem abaixo do átomo. Né? Que esses tijolinhos que a gente tem são dinâmicos e têm um comportamento totalmente diferente do que você aprendeu na escola. Certo? É necessário a gente ir além. Aí você vai dizer, como além do átomo, na atividade física ainda? Né? Estudar o mundo subatômico até então é uma tarefa da tal física quântica, né? Uma ciência meio maluca que nada tem a ver com atividade física. Não, nada disso. Hoje existe uma conexão fantástica, uma coisa já estudada e comprovada, que você aí do outro lado está deixando de lado. Tanto você profissional como você praticante da atividade física. Tá? Claro que é uma escolha relativamente atípica, eu concordo, e com pouquíssima probabilidade de dar certo, segundo muitos com quem eu converso. Só que pensa comigo, relatividade e probabilidade são temas que fazem parte da minha rotina e da rotina dos quânticos. Então vamos seguindo, vem comigo. No início, os conceitos podem até não fazer muito sentido para você. Sabe, tudo pode parecer um pouquinho ilógico, contraintuitivo. Tá? Mas é importante você investigar cada vez mais. Essa é a única alternativa que a gente tem. Investigar é científico. Negar não, como muitas pessoas fazem. Negar sem um conhecimento, né, sem conhecer. Por exemplo, eu tenho pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não acredito. Tudo bem, se a pessoa estudou, leu e não concordou, eu sou obrigado a respeitar. Mas, às vezes, tem profissionais que não estudam o conceito quântico e falam assim, eu não acredito. Aí fica difícil a gente entrar numa discussão num nível adequado. Então, a minha proposta é que vocês abram um pouquinho a mente e comecem a pegar livros diferentes e ir atrás de coisas diferentes, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Você acreditou em mim agora, fala assim, vou começar a estudar essa física quântica. Para quê? Para tentar diminuir essa incerteza. Aí, você já vai começar caindo do cavalo. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que a gente estuda na quântica é o princípio da incerteza. Então, vai mudar um pouquinho a forma de você entender a vida e esse universo onde você está interligado. A afirmação de que tudo é relativo, para você, vai ser uma verdade cada vez mais absoluta.
Olha só que coisa paradoxal. Tudo é relativo, eis uma verdade absoluta. É estranho isso, né? Então, eu também achava. Mas quanto mais você vai se aprofundando, você vai conseguindo perceber que na vida, a única regra que não muda é justamente que tudo muda. Inclusive a ciência. E por que muda? É isso que é importante você entender. Ela muda porque a própria ciência acaba mudando a perspectiva de realidade do observador. E essa mudança de perspectiva acaba mudando novamente a ciência. E nisso, o que era observador já virou participante do processo. E diante desse processo, é preciso termos consciência de que nós somos diferentemente equipados e insuficientemente evoluídos, o que faz com que as diferenças residam mais nas fronteiras que estabelecemos por limitação, por conveniência ou por preconceito, do que pela própria natureza do fenômeno observado. Toda transferência de informação requer adequações no receptor para que se efetive. Então vamos lá. O que significa saúde para você? Você não vai me dizer, em pleno 2017, que significa simplesmente não ter nenhuma doença física sendo manifestada. A partir daquele documento que todo mundo está cansado de saber, de julho de 1946, que diz que a saúde significa um bem-estar, um completo bem-estar físico, mental, social. Só que ninguém entende ainda completamente esse aspecto holístico que envolve. O pessoal fica muito naquela questão material ainda, entendeu? Então o conceito é antigo, mas na prática, de uma maneira geral, a ciência não tem acompanhado. Mas, por outro lado, ela vem também de uma maneira consciente, porém lenta, através de alguns segmentos, que um deles é a saúde quântica, vem considerando uma hierarquia de sistemas energéticos sutis que coordena as funções eletrofisiológicas, hormonais, a estrutura celular do corpo físico. Entendeu? E é basicamente a partir desses níveis de energia sutil que se originam a saúde e a doença. E o mais importante ainda é entender que o grande desafio de conseguirmos manter um padrão de saúde satisfatório depende justamente dessa habilidade do organismo de manter um equilíbrio dinâmico, com o mínimo de perturbação e o máximo de constância possíveis, entendeu? Vamos pensar assim, você tem o nível mental, você tem o nível emocional, você tem o nível físico, certo? Só que assim, os sintomas, eles são apenas o resultado da luta dos mecanismos de defesa para contra-atacarem algum estímulo perturbando em qualquer um desses níveis, certo? Então, para que a doença se manifeste, é necessário uma suscetibilidade ao agente perturbador, porque é a fraqueza do mecanismo de defesa que mantém o estado de saúde reduzido, e não obrigatoriamente uma sucessão de causas perturbadoras. Então, é muito importante a compreensão de que a extensão e a magnitude do que a gente chama de doença, né, ela vai ser determinada pela perturbação da homeostase como um todo. O foco da perturbação pode mudar frequentemente, dependendo da intenção, dependendo das circunstâncias. Um exemplo, vamos pensar assim, ó, uma pessoa, ela encontra uma pessoa querida. Ela vai se entregar completamente às emoções. Aí ela vai reduzir um pouquinho a atividade mental e a atividade física. Quando você tenta resolver um problema, você vai ter as suas faculdades mentais mobilizadas. Em compensação, as emoções e as funções físicas vão ser um pouquinho reduzidas. Agora, nós vamos chegar no foco importante do nosso trabalho. Quando você pratica atividade física, o atleta ele concentra as funções no nível físico, enquanto os outros níveis tendem a ser menos utilizados. Escutou? Menos utilizados. Eu não disse não utilizados. Agora para um pouquinho, respira,
pensa, porque vem um conceito muito importante. A grande parte das pessoas tem a doença como um problema, como uma coisa ruim, uma coisa que você tem que fazer com que ela seja arrancada, retirada. Mas tem o outro lado. O outro lado qual é? É que a doença é uma forma que o corpo encontra de buscar a cura. Isso é importante. E qual a relação que isso tem com a atividade física? Na minha forma de entender, a atividade física é uma forma consciente de você gerar uma perturbação no seu organismo para que, através de uma resposta sistematizada, né, porque você estudou aquele estímulo correto, a resposta seja saudável, seja bacana e seja uma coisa que você quer. Entendeu? Então é como se fosse, entre aspas, você provocasse um problema de maneira consciente e sistematizado para que a resposta a isso que você gerou seja uma solução e melhore a sua saúde. Então, aí a ciência quântica, ela permite que a gente atue naqueles outros níveis que eu havia falado anteriormente. Porque o nível físico, como eu já disse no começo da aula, tem muitos treinos bacanas, muita metodologia bacana. Mas para você estudar e trabalhar nos outros níveis, aqueles que não são vistos, a meu ver, hoje a melhor forma que eu entendi foi você poder trabalhar com as essências vibracionais. Porque é diferente de você montar um treino. Seria como se você, ao invés de se preocupar só com o treino, você se preocupasse com a frequência na qual você vai estar executando aquele treino. Na frequência que você vai ter na hora do repouso, na hora que você está descansando, na hora que você está reconstituindo, na hora que você está reestruturando o seu corpo no pós-treino. Entendeu? Isso é muito importante. Vocês precisam ver que é uma espécie de suplementação extremamente inteligente, porque atua num nível de base. Ela vai fazer com que, naquele repouso, se você tivesse uma resposta X, você vai ter uma resposta, de repente, 3x, fazendo com que você mais rapidamente se restabeleça para um novo treino. Então isso vai significar uma performance bacana. Então você pode pensar comigo, mas como assim? Ao mesmo tempo que as pessoas se habituaram a pegar um squeeze, bater um pó, ou às vezes tomar uma clara de ovo, que até um tempo atrás ela poderia ser estranho, e hoje é muito comum, né? Qual é o problema em você de repente chegar e falar assim, peraí, eu encontrei aqui uma frequência, eu tenho uma frequência dentro de um frasco, em gel, eu vou bater para ativar essa frequência, eu vou colocar, por exemplo, no meu dedo, eu vou de repente friccionar no meu punho, tá? Ou então, por que não, eu pegar uma frequência dentro de um frasquinho, sabe? Ativá-la, abro com capricho, pingo lá, seguro embaixo da língua, tô tendo uma absorção legal. É uma cultura um pouquinho diferente, mas chegou na hora de você entender que isso é importante. E isso é capaz de mudar significativamente o treino da pessoa que faz por lazer, simplesmente por gostar, e também do atleta. Vai melhorar a qualidade de vida do praticante de atividade, vai melhorar ainda mais o resultado. A gente não sabe que a atividade física faz bem? Às vezes vai fazer com que você melhore ainda mais o resultado da atividade física que você já vem desenvolvendo. Se eu te disser que tem uma frequência que é muito bacana e que consegue fazer com que você tome consciência da importância de você praticar atividade física, você vai acreditar? Mas já existe. Sabe aquele momento onde você chega e fala assim, poxa, eu preciso começar uma atividade física, mas não está conseguindo? Então,
É nessa hora que você pode encontrar uma essência vibracional que vai fazer com que você se equilibre e passe a tomar consciência e comece a agir no sentido de melhorar, certo? Sabe aquele outro momento onde você emperra no seu resultado, aí você vai perceber que aquilo ali tinha a ver de repente com um pequeno trauma que você tinha, aí você vai com uma frequência específica, você elabora aquele trauma e consegue fazer com que o resultado venha, se desloque daquela paradeira que o pessoal fala, pô, não consigo mais melhorar, e volte a melhorar. Tudo através da utilização de frequência. Pelo jeito você está começando a entender um pouquinho mais essa questão de frequência, de física associada à atividade, né? Então eu vou dar mais um exemplo. Uma forma legal que eu encontrei de te mostrar também é aquela equação que você já deve ter visto em algum momento da sua vida, que é aquela do E igual a mc². A diferença é que como você não deve ser tão cri-cri, não deve ser tão chato como eu, talvez você não tenha conseguido dedicar muito tempo da sua vida pensando nela, como eu fiz, para entender o que ela realmente significa. Com ela, o Albert Einstein demonstrou para o mundo que energia e matéria são intercambiáveis e interconversíveis, né? Tá, isso pode ser complicado, mas o que isso significa na prática? Que a gente pode converter tanto matéria em energia, como energia em matéria, visto que ambas não passam apenas de manifestações diferentes de uma mesma substância universal. Entendeu? Que toda a matéria, na verdade, é um caso particular de manifestação de energia. Então, para um pouquinho, pensa comigo. Pensa uma coisa que envolve matéria virando energia e energia virando matéria. Pensou? Atividade física. Por exemplo, você vai a um clube, você vai a alguma academia, ou você vai num lugar qualquer para praticar exercício. Em última análise, o que você faz? Você vai lá, você mobiliza a sua energia, aí você vai transmutá-la através assim, dos equipamentos, através dos movimentos, das ações que você vai estar fazendo lá. Enfim, com o objetivo de mudar o quê? O seu corpo material. Entendeu? Então é energia mexendo na matéria. Você vai mudar a sua estrutura. Tranquilo? Agora vamos fazer assim. Vamos pensar no caminho inverso. Você vai para um lugar também, pode ser essa mesma academia, esse mesmo clube, enfim. Aí você vai usar esse seu corpo, que é matéria, para fazer um alongamento, para fazer uma dança, para praticar uma luta, sei lá. Aí você faz um treino bacana, uma aula bacana. Como é que você sai? Você fala assim, nossa, estou até mais leve, estou me sentindo mais calmo, estou mais tranquilo. Quer dizer, isso muda a sua energia. Você fala assim, eu estou com a energia diferente. Quantas vezes você de repente não falou isso? Então, partindo desses dois exemplos, né, seja de lá para cá, como de cá para lá, aí você pode se perguntar, nossa, tá bom, energia vira matéria e matéria vira energia. Mas então tá, o que aconteceu primeiro? Aí que tá, é difícil você precisar o que aconteceu primeiro. Mas aí a resposta vai te levar mais ainda para aquele caminho onde eu quero que você chegue. Porque assim, ó, vem comigo, uma hora a energia muda a matéria, outra hora é a matéria que muda a energia, e outra hora a energia muda a matéria, outra hora a matéria muda a energia, e uma hora o mais denso mexe com o menos denso, outra hora o menos denso mexe com o mais denso. Então você vai falar, pô, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Só que assim, ó, você percebeu que esse movimento que eu fiz aqui, ó, com a mão de um lado para o outro, é justamente o movimento de uma onda. Percebeu? Isso aqui, ó, vai para lá, vem para cá, acontece com você, né? E te dá uma característica de frequência. Tem influência direta nos resultados que você busca na prática de atividade física. E a forma como você vai gerenciar esse processo é que vai mudar os seus resultados. Para melhor ou para pior. Do jeito que você escolher. Mas a minha dica, a minha função aqui é te orientar como é que você vai fazer para melhor. Mas aí você que escolhe. Aí você pode me perguntar, Daniel, tá bom, achei legal isso que você falou, faz todo sentido. Só que a ciência já tem meios para fazer isso, para me permitir fazer isso. Como é que eu vou atuar nesse processo enquanto profissional ou enquanto praticante? Como é que eu vou interferir? Então,
É justamente nesse processo e com essa finalidade que vão entrar aquelas gotinhas que eu mostrei anteriormente. Aquele frasquinho de gel que eu mostrei anteriormente. Certo? É aí que vai começar a sedimentar dentro de você, dessa sua cabecinha, o conceito da atividade física quântica. É você usar gotinha e gelzinho que vai transportar a frequência para você. Porque atividade física quântica nada mais é do que considerar esses aspectos de frequência que fazem parte de você, que influenciam os seus resultados. E detalhe, não influenciam pouco. Elas vão influenciar a sua performance, sua estética, uma série de coisas. O importante é que você entenda que esse conceito não é uma coisa que está brotando do nada para se opor a tudo aquilo que já existe. Esses conceitos eles vêm dar uma nova dimensão ao conhecimento científico que já tem na área. Aliás, ao longo dos últimos anos, tem até uma coisa bem interessante que eu tenho percebido quando eu converso com as pessoas sobre saúde quântica, atividade física quântica. Muitas pessoas com que eu converso, às vezes elas tinham, e às vezes talvez até ainda tenham a impressão de que se trata de uma saúde diferente, uma atividade física diferente. Quer dizer, como se isso fosse possível. Não tem como você falasse assim, uma saúde que é quântica e uma que não é quântica. Saúde é saúde. Atividade física é atividade física. Eu escuto às vezes as pessoas falarem assim, talvez um dia eu me torne quântico como você. Ou então fala assim, você é quântico, mas eu não sou. Como se isso fosse algum tipo de opção a ser feita. Como se eu estivesse fazendo escolha do tipo assim, eu torço para esse time ou para esse time. Eu sou adepto dessa ou daquela religião. Eu prefiro esse ou aquele partido político. Não é assim que funciona. Entendeu? Saúde é saúde, atividade física é atividade física. O que muda é a forma de você compreendê-la e de você abordá-la. Então, sermos quânticos não é uma questão de opção, mas sim uma questão de constituição. Talvez você não tenha percebido isso antes de mim, como eu disse antes, porque você não fica com essa coisa de pensar, mas agora que eu estou te falando, reflita sobre isso. Reflita também sobre um outro ponto de mutação que é importante para que você compreenda esse momento de mudança da ciência, que é o momento em que os físicos, e não são os místicos nem os esotéricos, são os físicos, quando eles mostraram que a gente é mais do que 99% energia, né, vazio, ou seja, não matéria, né, através dos nossos átomos, a gente é obrigado a mudar. Então, por exemplo, quando você tinha a compreensão que os tijolinhos que te formavam fossem células maciças, que é isso que você aprendeu, e que hoje em dia você sabe que esses tijolinhos eles não são maciços, eles são energia, então em vez de você se tratar como um edifício formado de tijolos maciços, esse edifício é formado por energia. E detalhe, esses tijolos eles são trocados constantemente. Consegue imaginar isso? Como é diferente de um edifício comum? E que a cópia é através da última informação que se tinha. E é justamente por isso que o exercício funciona, porque você vai mudando essa última informação, senão nós seríamos sempre do mesmo jeito. Então, conforme você vai mudando essa última informação que se tinha, você vai passando pelo princípio da adaptação, entendeu? Então, agora você sabendo disso, e sabendo que a gente tem tanto vazio, tanta energia, você é obrigado a chegar à conclusão racional, que é estranha, mas é racional, como eu disse. E detalhe, além de racional, já é comprovada que nós somos formados praticamente por vazio. Ficou chocado com essa informação? Pois é, a essa altura já não deveria mais, porque essa informação também não é nova. Mas que bom, porque tem um físico dinamarquês chamado Niels Bohr, né, que foi um dos caras que mais estudou aí a estrutura do átomo. Ele costumava dizer o seguinte: qualquer um que não se choque com a física quântica é porque não a entendeu. Então, isso é sinal de que você deve estar no caminho certo. Tá? Se você está achando tudo complicado, você está no caminho certo. Então, continuando. Todos nós temos um nível subatômico funcionando, né, e ajudando a coordenar o nosso equilíbrio e as nossas funções durante toda a nossa existência. É sono, é vigília, é atividade, é passeio, lazer, enfim, o tempo todo. Inclusive na hora que praticamos exercício. Na hora que praticamos exercício, não para de acontecer isso. E esse é o objeto do nosso estudo.
Porque assim, o nosso corpo ele é constituído por estruturas que diferem uma das outras pela densidade e pela vibração específica de cada uma delas. Ou seja, a diferença entre esses corpos reside em nada mais do que uns serem mais densos e outros serem menos densos. E, consequentemente, vibrarem em faixas diferentes. Então, lembre-se que densidade e vibração, por sua vez, são grandezas físicas. Então, olha aí mais uma vez a física entrando na atividade física. Então, o mais denso você vê facilmente, enquanto que os demais, conforme eles vão apresentando menor densidade, eles acabam por se tornar de mais difícil percepção. Assim fica mais fácil você entender, né? Então vamos lá, estudando mais detalhadamente esses corpos sutis, vamos para o Oriente. Então alguns estudos chineses, que aqui no Ocidente o pessoal deixa de lado, não sei porquê, porque são estudos fantásticos, eles consideram que no decorrer da nossa embriogênese, até antes mesmo do desenvolvimento de artérias, de veias, do sistema linfático, a gente tem a formação de canais invisíveis ao olho humano, por onde a energia já passa e já vai nos animando, entendeu? Enquanto sistemas vivos, que são os meridianos, que muitos de vocês devem ter ouvido aí com relação à acupuntura, falar meridianos acupunturais, enfim. A própria literatura indiana, ela fala a respeito da existência de centros de energia especiais no interior do nosso corpo sutil, que estão envolvidos com o fluxo de energia superiores para estruturas celulares do corpo físico. E estão ligadas uns aos outros e também a determinadas partes da estrutura física celular através desses meridianos que eu acabei de citar. E que, por sua vez, vão representar uma extensa rede de energia e que são importantíssimas para a manutenção de um correto equilíbrio fisiológico e endócrino dos corpos mais densos. Tendo em vista que essas energias elas vão ser decodificadas e traduzidas como alterações hormonais, alterações fisiológicas, alterações celulares. Vamos seguir, por exemplo, também o raciocínio de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e também do Dr. Richard Gerber, que é o autor do livro Medicina Vibracional, que é uma bibliografia fantástica para quem estuda e quer iniciar na área. Eles consideram que quando o organismo humano está enfraquecido ou desequilibrado, por exemplo, ele vai oscilar numa frequência diferente, ou vamos dizer assim, menos harmoniosa do que a do estado de saúde. E eles ressaltam a importância de você ajustar os campos de energia sutil nesses níveis. Ou seja, ressaltam a necessidade da gente tratar as questões do corpo denso através da correção de padrões sutis anormais lá na base, lá no nível energético, entendeu? Através da administração de energia com uma frequência adequada. Então, por exemplo, quando uma pessoa está debilitada, às vezes ela consegue alterar o seu padrão energético para a saúde, mas às vezes não, às vezes o terreno biológico não está tão bacana. Então você não consegue possibilitar o sistema imunológico para que ele consiga defender o corpo de maneira eficaz. Então você vai precisar aplicar uma certa dose de energia sutil numa frequência energética adequada, para que os sistemas eles passem a vibrar num modo mais adequado, mais apropriado. Qual que é o melhor jeito que eu encontrei até hoje de fazer isso? Através das essências vibracionais. Olha lá, mais uma vez os frasquinhos, mais uma vez os tubinhos de gel que eu falei. Eles são como carreadores. Eu até vou pegar aqui de novo para vocês verem, para lembrarem. Ó. O tubinho de gel e o frasquinho. Então aqui dentro você vai encontrar essas essências florais. Elas foram desenvolvidas como? Elas foram desenvolvidas com uma tecnologia muito legal. Que elas fazem? Elas utilizam esse tão diverso espectro que existem de frequências na natureza para fazer com que a ordem e o equilíbrio do nosso organismo sejam restaurados de uma maneira coerente. Né? Essas essências vibracionais, olha que legal, elas são capazes de armazenar nelas, né? E depois transferir ao paciente um quantum de energia específica para proporcionar saúde. Elas vão promover uma transferência que faz com que o sistema nosso, do nosso paciente, que assimilou, ele se desloque rumo a um novo ponto de equilíbrio de saúde, permitindo que esse corpo mais pesado, mais material que a gente vê, e os sistemas bioenergéticos a ele associados, atinjam um novo nível de homeostase, certo? Isso é conseguido através de um fenômeno que é o fenômeno da ressonância. Você já deve ter ouvido falar da ressonância.
mas eu vou tentar especificar um pouquinho mais para você. No nível atômico, a gente sabe que os elétrons eles giram em torno do núcleo, né, em órbitas energeticamente definidas. Para que ele salte para um orbital de um nível diferente, de um nível mais elevado, eu preciso de um quantum de energia com características de frequência muito específicas, pois para passar de um nível para o outro, o elétron aceita energia de frequência específica. Então, se um elétron cai para um orbital inferior, ele emite energia nessa mesma frequência, que é o que a gente denomina frequência de ressonância. Mas, a bem da simplicidade, vamos fazer assim, ó, vamos considerar que um corpo físico de um indivíduo sadio ressoe ou ressone numa frequência X. Suponha que agora esse mesmo indivíduo, quando ele está doente, ele passe a vibrar numa frequência diferente dessa, que a gente vai chamar de frequência Y, tá? Quando você utiliza essa frequência vibracional, ele vai fazer com que esse organismo volte mais rápido para aquela frequência X, ou seja, para o estado de boa saúde. Assim fica mais fácil de você entender. Agora, voltando de novo para a atividade física. Os condicionamentos advindos do treinamento, eles configuram respostas adaptativas à perturbação devido à aplicação de carga. Então, na minha hipótese de trabalho, eu considero isso como um estímulo semelhante ao da doença. Então, a gente também pode considerar que ela pode ser suscetível à interferência de essência vibracional, porque assim como a doença, a atividade física vai gerar uma quebra na homeostase. Então, o que acontece? O estímulo ele é captado por receptores no nível físico, enquanto você está fazendo. Só que o efeito ele é sentido por todo o organismo, em todos os níveis. Então, em princípio, seria assim, a gente tem a ação do exercício sobre o organismo. Se o organismo está legal, tudo bem, ele vai reagir a fim de se adaptar e está tudo certo, vai se adaptar a essa nova condição. Só que se o organismo ele já não está bacana, ou por exemplo a carga é errada, ou o terreno biológico não está bacana para responder àquela carga, a reação do organismo já não vai ser tão interessante. Então, pode ser o momento de você introduzir essa essência vibracional, que aí ela vai agir no mesmo sentido que a resposta do exercício, entendeu? Então, o que interessa para nós não é o estímulo do exercício, é a resposta ao estímulo. Quando você coloca a essência vibracional, você vai potencializar essa resposta ao estímulo, entendeu? Porque além de você sistematizar o treino, você vai sistematizar a resposta. Olha que bacana. Assim sendo, quando você entende cada fase da atividade física, né, seja da periodização, enfim, cada fase ou daquele treino em si, e sabe o que é importante em cada uma dessas fases, seja no microciclo, seja no mesociclo ou no macrociclo, você consegue recalibrar a energia de cada período através dessas essências vibracionais. Entendeu? Porque nesse contexto, elas vão atuar como um programador que vai instruir o cérebro quanto às coisas que ele deve fazer e quanto ao melhor modo de agir diante de cada situação apresentada. Então, são esses carreadores florais que, ao tratarem diretamente desses campos bioenergéticos, né, ou seja, do modo como essas vibrações vão interagir com a estrutura molecular nesses níveis mais sutis, que eles vão acabar promovendo as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais que a gente quer. Então, vão otimizar, assim, de forma indireta, todos os padrões de desenvolvimento e de expressão do corpo físico. Entendeu? Vamos pensar assim, você vai falar, mas como que ela atua? Me veio aqui um exemplo simples que eu acho que vai fazer você entender. Imagina um pedaço de ferro atraído por um ímã. Você não vê uma ação material, mas isso acontece. Então é mais ou menos assim, é como se fosse uma força invisível, que não vai precisar de um meio auxiliar mecânico, material. Entendeu? É como se fosse uma força própria, imaterial e invisível. Mas vai possibilitar um reequilíbrio muito mais eficiente e mais rápido, porque ele está atuando em nível mais sutis. Então, isso me fez entender, e na minha prática eu já tenho percebido isso, que o tempo de recuperação, né, que a pessoa precisa, né, de repouso entre uma série e outra de treino, uma sessão e outra de treino, ele é menor, porque o organismo ele já se recupera mais rápido. Entendeu? Então, diminuindo também o tempo necessário para essa recuperação, você vem, aplica uma nova carga de treino. Então, dentro de uma mesma unidade de tempo, quando você aplica uma nova carga, o seu treino vai render mais, o seu resultado vai ficar melhor. Assim como a recuperação.
Se você machucou um músculo, você machucou uma articulação, você vem com a frequência certinha daquela articulação, daquele músculo, então você vai fazer com que de repente aquela lesão que duraria um mês, você melhore em 15 dias, aquela que às vezes duraria 6 meses, você traga para 4 meses, entendeu? Então é bacana. Então vale a pena você começar a estudar isso se você quer ter um resultado melhor, uma qualidade de vida melhor, tanto para você como para o seu ou aluno, ou paciente, ou atleta, entendeu? Aí para finalizar, você pode me perguntar, existem evidências científicas de tudo isso que você está falando? Existe comprovação? Sim, inúmeras. Inclusive, segundo os modelos mais ortodoxos de pesquisa, estudos seríssimos, de pessoas seríssimas, tudo disponível para você. Basta você procurar no lugar certo, tá? Meu livro está a caminho, livros de outros profissionais fantásticos à disposição. Junte-se a nós, fique essa ideia, porque somos todos um e juntos somos cada vez mais fortes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.